eu quero combinar com você toda quarta-feira, às 4 horas da tarde. Nós vamos bater um papo. Já que a gente fala do bolo de verdade 4 dígitos, vamos às 4 horas da quarta-feira, vamos bater um papo. Coisa rapidinha, 10, 15 minutinhos, talvez um pouquinho a mais se estender, se tiver alguma pergunta, onde a gente vai tratar, onde a gente vai falar alguma coisa interessante aqui da loja, alguma coisa que aconteceu. E hoje chamou atenção um assunto bem legal, bem importante. Para você fazer um bolo bonito, porque não basta ser gostoso, ele tem que parecer gostoso. Tem uma coisa bem interessante. Então, o pilar de um bom bolo, um dos pilares de um bom bolo, todo material que a gente encontra falando sobre bolos, ele fala para você assar um bolo a 180 graus, correto? Veja bem, essa temperatura de 180 graus, isso vai variar muito do forno. Se a gente for contar o forno de casa, esse 180 é muito relativo, embora no nosso mostruário, embora no termostato ali do forno, ele apresenta que está marcando 180, essa temperatura nem sempre é 180. E a gente precisa atentar para isso daí. Qual seria a temperatura ideal? Veja bem, estou com um pãozinho assando aqui, para você ver que é tudo muito real. Ué, mas não é loja de bolo? É, mas a gente também tem uns pãezinhos. E veja bem, quando a gente vai assar um bolo, a gente precisa de uma temperatura um pouco mais elevada, nos 15, 20 minutos, dependendo da receita do seu bolo. O que você vai fazer nesses 15, 20 minutos? Esses 15, 20 minutos precisa de uma temperatura mais alta, uma temperatura elevada em torno de 230 graus. Nesse 230 graus vai dar impulsão à temperatura para ativar o fermento rapidamente, ele dá aquela explosão. Fica aquele bolo bonito. O que pode acontecer é assim, você vai deixar ele 20 e poucos minutos a temperatura de 230 graus para ele dar aquela impulsão, formar aquele bolo bonitão. Depois que ele já estiver bem estruturadinho, aí você baixa para 180, 150 graus para ele terminar de assar. Se você deixar ele nesse 230, ele vai acabar secando o bolo ou até mesmo queimando o bolo, passando do ponto. Então você precisa dele na temperatura de 230 para dar aquela impulsão e depois retornar para 150, 180 graus. O certo é até uns 150, dependendo da receita do seu bolo. Bolo mais úmido, sobe a temperatura 230 quando você coloca. Deixa ele uns 15, 20 minutos. Na hora que ele sobe, faz aquela crostinha. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é essa crostinha. Você baixa ele para 150 graus. Entendeu? Isso garante que um bolo asse, fique com a coberturinha dele ali, a parte de cima dele mais crocante, durinha, e o miolinho dele assado, não cru. Porque bolo cru fica com gosto de farinha de trigo. É preciso atentar para isso. Então presta bem atenção nessa temperatura do forno. 15, 20 minutos a 230, subiu, deu aquela crosta bacana, diminui para 180. Olha só como é que ele fica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá? Opa, vamos lá. Mais longe. Tô aprendendo. Olha lá. Esse bolo, essa aqui é a crosta que eu falo para vocês, ó. Tá vendo? Na hora que ele forma essa crosta, aí é a hora de você, aqui ó, formou a crosta, você volta à temperatura normal. Correto? Baixa ele para 150, ele precisa essa erupção. Agora esse outro eu quero mostrar um detalhe importante para vocês. Tá vendo essa lateral aqui? Esse queimadinho aqui. Esse queimadinho acontece por causa do desmoldante. Se você passa o desmoldante em excesso, acontece isso daí. Na hora que a massa começa a subir, ele passa nessa beirada e queima primeiro do que o bolo. Então, como é que você faz para não ficar assim? Quando você passar o desmoldante, pega um papel toalha, passa em volta da sua assadeira.
quase tirando, pode passar uns 3 dedos ali e tira essa marca. Aí você viu que um tinha e o outro não. Fiz justamente para você ver a diferença de um e de outro, tá bom? Para a gente encerrar esse bate-papo rápido, uma coisa importante para você saber é que, imagine assim, toda receita, ou a maioria das receitas que você pega, que você garimpa na internet, assiste algum vídeo, o pessoal fala assim, coloca a receita até 2/3 da forma. Aí você fala assim, rapaz, como é que eu vou medir 2/3 da forma? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem prático para você. Nos outros vídeos nossos, quando a gente falou de utensílio, a gente falou de forma. Tá aqui, essa é a nossa forminha, correto? Passei a medida para vocês. Você pega uma forma dessa, ou a forma que você for utilizar, e quando ele fala 2/3, como é que você vai saber o que é 2/3? 2/3 do volume dela, 2/3 da capacidade dela. Você pega essa forma e enche ela de água até a tampa. Igual quando você vai medir 2 xícaras de farinha, que você coloca a farinha toda e depois você passa aquela para nivelar. Mesma coisa, coloca a água na forminha, deixa a água até o topo ali na forminha, e aí você vai pesar quanto é que deu. Ô Calazans, mas aí está o peso da forma. Não, então vamos lá. Pega uma assadeira vazia, pesa ela. Deu 20 gramas, 30 gramas, aperta a tara na sua balança para ela poder desprezar o peso da assadeira. Completa com água, até a tampa, até tá quase transbordando ali, beleza. Então você sabe agora quanto é o volume de água nessa sua assadeira. Para você ter uma ideia, anota aí. Nessa minha aqui, nessa pequenininha que a gente usa, que vai dar em torno de 550 gramas o bolo, ela dá 1.114 gramas de água. Aí você vai pegar esse 1.114 gramas de água e vai dividir por 3. Então, se eu pegar 1.114 e dividir por 3, vai dar 371,33. Tá ficando difícil? Aguenta aí, só pensar um pouquinho. Então, se eu tenho 1/3, ou seja, se eu pegar essa minha assadeira, dividir ela em 3 partes, porque toda receita pede 2/3. Se eu dividir ela em 3 partes, cada parte vai ter 371 gramas. Bom, se eu tenho que ter 2/3 nessa minha forma para preencher ela depois, o volume dela, é só pegar esse 371,33 vezes 2. Então, se eu pegar 371,33 vezes 2, dá 742,66. Dos 742,66 é o nosso 2/3 do volume da assadeira. Tá, e aí? Mas o peso da água é 1. O peso da massa do bolo é outro, é volume que a gente está vendo. Então você vai pegar agora essa sua forminha vazia, essa sua assadeira vazia, e vai colocar esses 742,66 de água. Depois que você colocar essa quantidade de água correta ali na sua assadeira, mede. Presta atenção quanto dedo vai faltar, qual é o tamanhozinho que vai faltar. Vamos imaginar assim, faltou 2 dedos. Você vai saber que quando você tiver que colocar a massa do seu bolo, na hora que faltar 2 dedos ali, você já sabe que deu o tamanho que você precisa, que deu a quantidade que ela vai acertar. Calazans, mas é muito difícil, como é que eu vou medir? Olha só o que eu fiz aqui. Eu botei os 2/3 de água. Peguei essa faquinha e coloquei bem na beiradinha e marquei com uma canetinha, ó.
2/3. Então, os primeiros bolos que eu vou colocar a faquinha para saber até onde vai os 2/3. Isso garante que você vai colocar a quantidade adequada de massa na forma. Ou seja, 2/3 de massa na forma. Como eu falei para você, o grande segredo para ter um bolo bonito desse, nesse formato bonito, parece um vulcão assim, erupção, a temperatura adequada do forno é 1. Então, acabei de falar para você como é que você faz esse ajuste. 230, 20, 30 minutos, 25 minutos para ele dar aquela erupção, depois baixa para 180, 150 para ele terminar de assar o bolo. E a forma tem que estar adequada ao tanto de massa que você vai colocar. Você sabe o que acontece? Sobrou massa. O que a gente faz quando sobra massa? Quando sobra massa, tem um negocinho bem bacana aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma forminha, olha aí. Olha que bonitinho. Mini bolo. Então esse mini bolo eu posso dar de presente, eu posso colocar na minha loja para vender, eu posso experimentar para ver se ficou legal, se ficou bacana. Não adianta assim, faltou 30 gramas, 40 gramas, eu vou colocar no bolo. Não coloque. Se você colocar, vai dar ruim. Não vai ficar legal. Entendeu? Então, hoje você já tem duas condições de saber como é que o bolo fica bonito assim. E o detalhe, gente, que eu preciso mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aí, pra cá, aqui. Tá durinho, ó. Tá vendo? É durinho, mas o miolo dele é macio. Ele é macio internamente. Por quê? Porque você assou adequadamente. Eu vou botar aqui só para mim abrir um. Olha só. Fofucho, bem macio, nada de bolo ressecado, a crostinha bem douradinha, olha aí. Até ontem estava falando com meu pai no telefone. Desculpa aí, ó. Bolo de abacaxi. Muito bom. Você faz bolo de frutas? Responde aí para mim se você faz bolo de fruta. Ontem eu estava falando com meu pai e mostrei para ele o nosso bolo de formigueiro de cenoura sem farinha de trigo. Uma novidade aí que a cliente pediu e a gente adequou para ela. Tava tão fofinho o meu bolo que meu pai falou que estava parecendo uma esponjinha de lavar roupa. Esse é o segredo. Se você colocar a temperatura do forno muito alta, ele vai queimar o seu bolo. Ele vai dar aquela erupção toda, mas ele vai queimar na parte de baixo, não vai dar uma consistência legal para o teu bolo, vai dar ruim. Você tem que dosar as duas. A temperatura alta para dar aquela impulsão. Depois que ele já formou aquela cobertura bonita, você vai descer um pouco a temperatura. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver assando o bolo nessa questão da temperatura, você vai ver que ele fez a erupção, mas em volta, quando ele forma aquele anelzinho, às vezes a massa está crua. E aí você fala assim, não, eu vou deixar ele de temperatura alta para ele terminar de assar. Não faça isso. Baixa a temperatura para uns 150, 180, dependendo da massa, da liquidez, o quanto de líquido que tem na massa, baixa para uns 150, ele vai fechando esse anel, ou seja, ele vai terminando de assar para você tirar com mais segurança, sem queimar embaixo e sem deixar muito ressecado. Essa é uma dica de ouro, vale a pena. E agora você sabe como é que você calcula os 2/3 de massa, de volume da sua assadeira. Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem. Você conhece o nosso canal, você conhece por onde mandar a mensagem, manda a mensagem lá. Ô Calazans, não entendi esse negócio aí direito da massa, faz para nós aí, explica melhor, faça um outro material explicando para todo mundo, para vocês, se vocês tiverem dúvida com isso. Hoje então, 2 pontos principais, temperatura e forma, 2 muito importantes para você fazer bolo de verdade, e não esses bolinhos meia boca que a gente vê por aí. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aproveitando,
Se vocês forem fazer algum curso aí, se matricular para fazer algum curso, seja presencial, seja via internet, curso de bolos caseiros, primeira coisa que você tem que avaliar é se os bolos que você vai aprender são os bolos bonitos também. Porque não basta ser gostoso, ele tem que parecer gostoso. Você já foi em alguma loja comprar algum alimento, alguma comida, um pão, um bolo, um sushi, um sashimi? Se ele tá lá meia boca assim, você vai levar? Você não vai levar. É a mesma coisa do bolo. A primeira impressão é que fica. Então não basta ser gostoso, tem que parecer gostoso. Aguardo vocês na nossa próxima quarta-feira. Toda quarta, 4 horas, nós vamos falar do bolo de verdade 4 dígitos. E de uma maneira bem descontraída e do dia a dia aqui. Eu ganho vida produzindo e vendendo bolos caseiros. E você, vamos participar comigo desse mundo cada vez mais lindo, mais cheio de sabores, mais cheio de bolos caseiros. Um abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!